Eu sou Marcelo Carvalho e esse é mais um vídeo sobre as perguntas que vocês fazem no YouTube, Reddit e X.com. A pergunta de hoje é em relação a K-means cluster. Como tem várias aqui, eu separei elas aqui e coloquei, vou tentar responder todas. Então a primeira é sentir falta da parte de avaliação de resultado de cluster. Realmente, no vídeo sobre K-means eu foquei no conceito e na construção do modelo e apresentação do gráfico. Hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre o resultado. Como ficaria a questão de criar a partir de um data frame? Uma das dificuldades que eu percebi ali é na importação CSV, por exemplo, por causa de vírgula, ponto, separador, mas também pela tentativa de inserção de variável categórica dentro do modelo, não dá certo. Porque como o K-means trabalha com distância, você precisa de um número ali. Ele não vai conseguir fazer com uma descrição. Eu vou ensinar como evitar isso. É possível realizar K-means para análise univariada? Sim, é possível. Eu vou mostrar como fazer também. Comando para eu saber todas as observações dentro do cluster. Eu vou mostrar como fazer isso, é um filtro. O que é o gap, silhueta e elbow? São heurísticas, né? Eu poderia dizer que, imagina que eu tenho um algoritmo que ele não foi comprovado cientificamente, a eficácia dele. Mas ele aproxima bem, ele quebra um galho. Eu posso chamar isso de heurística. E essa heurística, no caso do gap, silhouette e elbow, elas são úteis para determinar a quantidade ótima de cluster que eu posso usar dentro do meu modelo. Ok? É uma escolha, eu posso usar. Percentual, como poderia ser a interpretação? Eu acho que caberia aqui dentro, eu acho que vai ficar claro na hora que eu explicar. Só para colocar todo mundo na mesma página, K-means é uma análise de agrupamento, onde as variáveis de respostas ela não foi definida, né? É uma variável de agrupamento baseada em distância. E a variável de resposta ela pode estar ali presente, mas ela não foi definida. Eu não vou perguntar, olha, qual é o impacto da variável x, y, z na variável y. Não faz isso, eu não faço isso dentro de um cluster. Vamos colocar um exemplo. Imagina que eu tenho lá o modelo do ANOVA de Fisher, né? na Wikipedia. Eu vou numa feira de cães e eu pego lá 3 raças, São Bernardo, Poodle e Pinscher, e pego as características dele. O comprimento do pelo, comprimento do nariz, comprimento e largura da orelha, tamanho da pata, peso, né, e a cor. E coloco isso dentro do algoritmo. O algoritmo ele não vai dizer para mim, olha, esse é São Bernardo, esse é Poodle, esse é Pinscher. Ele vai dizer, olha, esses cães aqui ele tem características semelhantes, esse outro grupo aqui de cães tem outra característica semelhante, e esse aqui tem características semelhantes, estão em grupos diferentes. Tá? Então é isso que ele vai mostrar para mim. Mas como é que eu coloco a cor, né, uma variável categórica? Teria que ser com a representação numérica, um RGB, alguma coisa desse tipo. Okay? Algo que consiga medir a distância entre elas. Bom, então eu vou pegar aqui os pacotes tidyverse, tidyclust, tidymodels e facto extra. E o conjunto de dados é o iris. Então aqui eu vou ter uma variável chamada espécie, que é uma variável categórica. Então eu vou já direto para a dúvida aqui. Como ficaria a questão a partir de data frame? Então o iris dataset é um data frame. Então eu tenho um data frame com 150 observações. E a gente vai ter uma factor aqui, que é a variável categórica que a gente vai testar. Então se eu pegar aqui K-means iris com 3, então eu vou fazer um K-means no iris com 3 grupos. Ele vai dar erro. Por quê? Porque eu tenho uma variável categórica ali dentro. Então eu tenho que tirar essa variável categórica. Então eu vou fazer isso. Aqui é linha, aqui é coluna. Eu vou tirar a coluna 5, então é menos a coluna 5. Agora ele vai dar o resultado. Ok? Só que assim, isso aqui na base R, base ARM. Para eu escrever o código dessa forma, fica mais difícil num relatório técnico de alguém que não é da área de programação entender o que eu estou fazendo. Agora, se eu usar o tidyverse, fica mais fácil. Então eu posso usar o seguinte, iris, e então seleciona menos a variável espécies, e então faço K-means com 3 grupos. É isso aqui. Ok? Desde que a pessoa entenda que isso aqui significa então, fica muito mais fácil. Iris, então, seleciona a mesma espécie, então faça um K-means com 3 grupos. Ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, vou deixar aqui,
E vamos mudar já esse dado aqui. Ó. Então, como a gente já sabe que o iris dataset tem uma variável categoria, a gente vai ter que tirar ela, então vamos tirar ela já. Select, menos spec. E como aqui está em maiúsculo, ó, vamos deixar tudo em minúsculo. Vou pegar aqui, janitor, clean names. Em vez de selecionar espécie, eu vou selecionar espécie, já para minúsculo. Ok, então aqui a gente tem 4 variáveis numéricas. Eu vou colocar como data iris. Ok. Então aqui eu peguei iris, limpei os nomes e em seguida selecionei menos as espécies. Como eu tenho aqui todas as medidas em centímetro, perfeito. Agora imagine se eu tivesse uma que chama peso e outra centímetros. O ideal seria eu transformar isso em scale. Tá? Então se a gente pegar isso aqui, aí a gente vai ver que já transformou em scale aqui. Okay? Mas no caso aqui a gente não tem essa necessidade. Então vamos pegar a data. Então a gente já pode, no caso aqui, a gente já poderia fazer direto, porque como a gente já alterou o dado lá em cima, então a gente poderia usar aqui, ó, data iris e aqui K menos 3. Ele já daria o resultado, uma linha de código, ok? Bom, no caso 2, né? Porque se a gente for identar, né, seria 2. Agora vamos sentir a falta da parte de beleza, a avaliação. Então vamos pegar esse cara aqui, ó, vamos tirar esse aqui, vamos fazer direto. Beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar model tidy. E aí a gente vai ter o resultado do modelo aqui. Então a gente vai ter dentro desse resultado, a gente vai ter o seguinte, vamos subir isso aqui, K-means clustering with 3 clusters of sizes 62, 38 e 50. Então a gente vai ter 62 pontos dentro de um cluster, 38 dentro de outro, 50 dentro de outro. Então a gente vai ter 50 plantas, 38 plantas, 62 plantas. E aqui a gente vai ter as médias, cluster means. Então isso significa o seguinte, que dentro do grupo 1, 2 e 3, vai ter essas medidas para o comprimento da cépula. 5.90 no grupo 1, 6.85 no grupo 2, 5 no grupo 3. Então a gente vê que tem bastante distinção aqui, né? Na largura da cépula, 2,74, 3,7, 3,42, já é um pouquinho menor. No comprimento da pétala a gente vai ter a distinção maior, vai estar aqui, ó, porque esses dois aqui parecem ter uma medida bem próxima, não muito próxima, mas mais parecida do que esse aqui, tem bem diferente, né? E aqui também, olha, largura da pétala bem diferente aqui, ó. E esses aqui então já são mais difíceis de classificar. O terceiro já vai ser bem simples, né? Então a gente pode ver que ele vai estar aqui no vector, ele vai estar dizendo o seguinte, ó, a observação 1 é do cluster 3, 2 do cluster 3 e assim por diante. Então aqui a gente percebe que vai ter erros aqui, ó. O erro não é erro do cálculo, tá? É o erro, no caso aqui, o erro ele está relacionado a erro de modelo mesmo, assim, ele errou em classificar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 3 ele não errou em nenhum porque é bem distinto. Agora esse aqui, ó, ele já não é tão distinto, então ele colocou 1, 2, 1, 2, 1, 2, ó. E como é que eu sei? É porque aqui segue uma sequência, né? Então seria 3, 1, depois... Esse outro resultado aqui, ó, é o percentual que estava escrito ali em cima. Então vamos lá. Cadê? Vamos partir aqui para o percentual. Como que eu posso interpretar isso aqui desse percentual? Quanto maior esse cara aqui, melhor. Quanto maior é a variação da média dos grupos em relação à média global. Então imagina que eu tenho lá a média global, né, de todas essas medidas, de todas essas distâncias, e eu tenho a média
de cada grupo. Só que aí a conta não é tão simples, né? Do ponto de vista técnico. Então eu tenho que pegar a soma das distâncias entre os grupos ao quadrado dividido pela soma das distâncias totais ao quadrado. Então se eu pegar aqui, ó, model tidy betweens model tidy aqui. Então ele vai dar o 84, ok? Então se eu pegar até aqui model tidy total withens também dá 84, mas eu tenho que colocar um aqui na frente. O ideal é isso aqui, tá? Mas ele já sai aqui. Aqui são os componentes disponíveis, né? Então eu tenho, como que eu sei os componentes disponíveis? Eu tenho aqui, ó, clusters, ó, que é aquilo que a gente viu lá atrás, né? Ó, o 3, por exemplo, ele classificou bem legal. Depois eu tenho centers, dots, withens. Aqui é o total sum squares, within sum squares, total within sum squares, between sum squares, size, out aqui. Acho que do ponto de vista de interpretação, é isso aqui, mas daí vamos pegar o gráfico agora. Vis, cluster, model, tidy. E aí eu coloco aqui data, isso. Então ele já vai sair os grupos ali pra mim. Então eu percebo que esse grupo aqui, ó, ele é bem distinto, o grupo 3, lembra? Que a gente viu aqui. Agora esses dois aqui ele está aproximado, hein? Porque é realmente mais difícil do algoritmo identificar. Talvez a gente fazer o scale, tentar o scale, tá? Mas aí já é outra, né? Já é aprofundar. Então isso aí é mais por parte do pesquisador mesmo, né? Nem por parte de escrever o código aqui, é mais na hora de fazer aí. É possível realizar o k-means para análise univariada? Sim. Então se eu pegar esse código aqui, ó, aí eu coloco ele aqui. Então model tidy uni data iris e eu venho aqui, seleciono, vamos ver que tem data iris, selecionar essa aqui, ó, sepaware. Então select apenas é possível fazer. Então aqui eu já tenho inclusive eu consigo fazer até o gráfico aqui. A única coisa que eu vou ter que mudar é isso aqui. Ok. Já mudou o formato aqui também. Ok? Bom, outra coisa. Imagina que vamos extrapolar aqui, né? Imagina que eu pego esse cara aqui, ó, data iris, só que ao invés de escolher uma variável, eu vou... Ou melhor, vamos pegar uma espécie. Iris, select, filter, espécies virgínica. Ok, então eu escolhi só virgínica e então agora eu faço select menos espécies e então k-means em 3 grupos. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando o grupo de virgínica e mesmo ele sendo um grupo muito homogêneo, eu estou pegando ele e fazendo 3 grupos dentro do virgínica. Então é possível que esse valor aqui ele caia, tá vendo? Por quê? Porque dentro do grupo virgínica a diferença entre esses 3 grupos vai ser muito menor. Então a gente percebe aqui. Então eu usei aqui só para mostrar a diferença, ok? Comando para saber todas as observações dentro do cluster. Tá, então eu vou pegar o seguinte, ó, vou pegar model tidy bind calls, ou melhor, vamos pegar o seguinte, vou fazer ó, data iris e vou bind calls e vou pegar o model tidy cluster. Então aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse cara aqui e o conjunto de dados data iris e inseri
eu fiz um bind calls aqui, ó, colocando a coluna do cluster aqui dentro, mas vamos fazer diferente, vai. Vou pegar, ó, mutate, cluster, e aqui eu vou colocar model tidy e cluster aqui. Lá. Então eu tô criando, tô pegando o conjunto de dados íris e criando uma coluna chamada cluster e inserindo o cluster lá dentro. Olha lá. Inseri o cluster ali dentro. E como é que eu faço para filtrar? Eu venho aqui, ó, em filter, cluster, vou a 3. Só filtrou todos os carinhas aqui. Ah, eu quero ver. Viu? Então vai mostrar tudo que estiver ali dentro do... Eu consigo exportar para o Excel, fazer um gráfico, mostrar e tudo mais, ok? Jogar dentro de um banco de dados e tudo mais. Então, com o comando para saber todas as observações dentro de um cluster, você consegue. O que é o gap, silhouette e elbow? O gap, silhouette e elbow vai ter um pacote chamado nbclust. Inclusive, isso aqui a gente vai ter que inserir aqui em cima. Aqui. Então, eu tenho, se eu tiver o pacote nbclust, eu vou usar uma função nbclust e eu vou usar o data iris e vou fazer o seguinte, ó, distância, eu vou usar o Euclidean, o número mínimo de cluster vai ser 2, o max nc vai ser 10, então não vou querer mais do que isso. O método, aqui ó, eu posso colocar o completo, e aqui no index eu vou colocar all, só para... Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai trazer esse resultado aqui para mim. Então ele vai estar dizendo o seguinte, ele vai trazer dentro do método KL, ele 4, no CH 4, no Hartigan 3, no CCC 3, COD 3, MER 3 e assim por diante. Se eu mudar aqui o gap, número cluster 3, vamos pegar, se eu colocar aqui, ó, silhouette, ó, 2 e assim por diante. Então ele me ajuda a calcular a quantidade mínima, mas vamos pegar, vai ter uma função no pacote FactorExtra chamada fzNPClust, que ele utiliza o nbclust, né, por debaixo do capô, e ele vai fazer o seguinte, eu vou pegar o data iris e vou determinar aqui alguns k-mins, e aqui eu vou colocar o método silhouette e aqui ele vai determinando para mim a quantidade ótima, né, de aqui ele vai o elbow. O elbow ele tem uma característica bem específica, porque ele não vai estar dizendo para você, né, exatamente, mas você consegue, geralmente o elbow ele tem uma dinâmica que a hora que ele começa a fazer a curva aqui é a melhor parte, que é o melhor número de cluster que eu posso usar. Então no caso aqui o 3, ok? Então deixa eu ver se tem outra pergunta. Eu acho que não, né? O percentual já expliquei lá em cima. Eu acho que é isso. Tem outra tidyclust. Outro método para fazer, eu acho bem interessante, mas eu não vou fazer agora porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas em breve eu vou trazer aqui como fazer. Eu achei bem legal. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, principalmente com relação a pré-processamento. Mas o método do tidyclust ele é bem interessante, traz os mesmos resultados, mas ele a princípio ele vai parecer um pouco mais verboso, né, porque ele utiliza a mesma interface que a gente usa no tidymodels. Mas a parte boa é que ele traz uma série de flexibilidades, que eu posso utilizar vários algoritmos diferentes, eu posso utilizar vários pacotes diferentes, eu posso utilizar vários pré-processamentos diferentes na hora de fazer, então isso é bem bacana. Então acho que é isso que eu queria, eu vou fazer aqui usando o tidyclust, fazer bem simples.
K-means, né? E aqui eu vou colocar number cluster, vou colocar 3, que eu já sei. Set engine, no caso aqui eu vou colocar stats, que é o pacote que a gente está utilizando, e aqui eu vou colocar fit, e no lugar do fit eu vou colocar aqui data iris. Então ele já vai trazer aqui para mim. Então eu vou colocar o nome disso aqui de model fit K-means iris. Ok. Então se eu pegar aqui FVs, cluster, model fit, data iris, ellipse type, usar GTM não. Então já vai sair ali também para mim o cluster. Eu posso usar o ellipse, tirar o... Ok? Então ele vai trazer o mesmo resultado ali. E qual que é a vantagem de usar o Tidy Models ao invés de usar o... É que no Tidy Models eu posso usar as mesmas especificações do Tidy Model. Então eu posso fazer uma especificação do modelo, eu posso fazer o recipe, depois eu posso fazer a reamostragem, eu posso fazer o grid de opções, que eu posso usar o NB Cluster também, o workflow, final feature predict. Então se eu pegar aqui, vamos pegar predict model fit, new data iris, slice sample n10. Ele já vai sair aqui para mim o cluster já na predição. Se eu tiver, eu coloquei aqui o dado que a gente tem e fiz um slice, né? Eu peguei um pedaço daquele dado que a gente tem e coloquei ali. Mas pode ser um dado novo que você tenha dentro do conjunto de dados também. Perfeito? Então acho que é isso que eu queria falar, né? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.